meus amores, tudo bem com vocês? Então eu vim trazer esse modelo muito lindo de bolsa para vocês fazerem. Sou apaixonada por esse modelo, sempre quis trazer a aula aqui pro canal, mas nunca tinha dado certo, agora chegou a vez. Então, para a aula de hoje nós vamos precisar do fio de malha, esse é o fio de malha Amorino Fios, é um fio de malha premium, ele vem com 500 gramas, a cor escolhida aqui é a cor jeans, tá? Esse azul maravilhoso. Esse aqui é o fio de 36 milímetros, tá? Tanto um como o outro. E essa cor aqui é a cor laranja. Aqui na foto, no vídeo, né, tá parecendo um pouquinho mais escuro, ele é um pouquinho mais claro, mais vivo, bem mais lindo do que na imagem. Então, eu escolhi essas duas cores, você vai escolher duas cores também de fio, tá? A sua preferência pra gente fazer a combinação. Além do fio, nós vamos precisar da tesoura, vamos precisar da agulha de crochê, essa agulha aqui é 8 milímetros, vamos precisar da nossa fita métrica, vamos precisar do fecho de metal, esse fecho aqui é da Bags Acessórios, tá? Ele é bem fácil de utilizar porque ele tem essas garrinhas, então facilita muito a nossa vida, tá? Para usar com o fio de malha. Então tem o fecho de metal, além do fecho nós vamos precisar também de um par de mosquete para a alça, tá? Esse aqui também, ele vem com, nesse caso, ele vem com parafuso pra gente poder fixar a alça, ele abre aqui, ó, tá? Então, um par de mosquete pra gente fazer a alça de mão. E a alça de tiracolo eu escolhi fazer com elos, tá? Essa de elos com argola articulada aqui, douradinha, também da Bags Acessórios, tá? Sobre a quantidade de fio que a gente vai utilizar, eu vou deixar escrito na descrição do vídeo tudo detalhado certinho, quanto eu utilizei, o peso, né, utilizado, quanto ficou a medida da bolsa no final, tudo eu vou deixar toda a lista também descrita de materiais, tá bom? Para que vocês não se percam aí, precisar de alguma coisinha a mais que eu precisar, também vou colocar na lista lá, caso eu tenha esquecido de mostrar aqui pra vocês, tá? Então, vamos pegar aí o fio. A gente vai tecer aqui um cordão de correntinhas, tá? Lembrando que eu tô usando a agulha 8, mas você pode adaptar de acordo com a tensão do seu ponto. E também sobre o fio, a gente tá utilizando aqui o fio premium, mas também dá pra fazer com fio de malha residual. Só tenta aí procurar um de qualidade, né? Pra que você não tenha tanta dificuldade com mudança de espessura, porque daí o resultado do trabalho não vai ser igual, né? Não vai ter a mesma qualidade, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a laçadinha inicial, eu faço da seguinte forma, eu entro por aqui, dou a voltinha, aí pego aqui o fio pra passar aqui por dentro, ó, e aí fecho. Então, aqui agora a gente vai tecer um cordão de correntinhas, que terá um total de 19 correntinhas, tá? Porque são 18 correntinhas mais uma para dar altura, por isso 19 no total. Então, vamos lá fazer 19 correntinhas. Aqui eu tenho, ó, minhas 19 correntinhas, tá? Não faz ela muito coxada, pra não ficar repuxado o trabalho. Então, a gente fez, no caso, a gente precisa de 18 mais uma, né? Porque uma é pra dar altura. Então, agora a gente vai pular essa uma que a gente fez agora e vamos entrar atrás da segunda. Pegar a perninha aqui atrás. Então, aqui eu venho, pego o fio e faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, no próximo ponto, ó, sempre atrás das correntinhas, aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás. Então, na parte de trás tem essa perninha aqui, ó. Então, é nelas que a gente vai, vou colocar certinho pra vocês verem. Então, é nelas que a gente vai tá entrando pra fazer os pontos, tá? Primeiro, na primeira carreira. Então, aqui a gente pega o fio e faz o segundo ponto. Ó, novamente, a parte da frente, a parte de trás, tá? E na parte de trás a gente tem essa nervurinha aqui, ó, esse pontinho alto. Tá? Aí, você pega o fio e faz o ponto. Então, a gente vai fazer um total aqui, ó, que vai dar 18 pontos baixos, tá? Na nossa primeira carreira. Então, vamos fazer até completar os 18 pontos baixos. E aqui, completados meus 18, ó, pontos baixos, agora a gente vai, nesse trabalho, a gente vai fazer carreira de ida e volta, tá? Então, a gente precisa fazer uma corrente para subir, virar o trabalho para a esquerda e aí voltar fazendo pontos baixos. Então, eu pulo a correntinha que eu já fiz para subir, entro no primeiro ponto e faço o primeiro ponto da segunda carreira. E assim eu venho fazendo, para cada ponto da carreira anterior, eu venho fazendo um ponto baixo. Gente, essa cor é tão linda, né? Apaixonada por ela. Então, aqui a gente continua fazendo, ó, ponto sobre ponto. Lembrando que ao final da carreira a gente tem que ter sempre 18 pontos baixos, tá?
Então, aqui finalizada a segunda carreira, a gente vai fazer, ó, novamente, uma corrente para dar altura, vira o trabalho para a esquerda e aí volta tecendo ponto em cada um dos pontos de base, tá? Então, a gente vai fazer isso por um total de 16 carreiras, tá bem? Então, vamos lá fazer essas 16 carreiras todas com a mesma quantidade de pontos. Quando finalizar, eu retorno com vocês. Por isso aqui eu já consegui concluir, ó, 16 carreiras, então eu vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Então, fizemos 16 carreiras no total, com 18 pontos baixos, tá? Cada carreira. Feito isso, agora a gente vai fazer uma corrente, já fiz aqui, ó, uma corrente. Agora, a gente vai estar trabalhando aqui, ó, pontos baixos ao redor dessa peça até chegar aqui desse outro lado, tá? Então, vamos lá, ó. Você vai fazer uma corrente para dar altura, aqui referente a cada carreira que você fez, você vai tecer um ponto aqui nessa lateral. Então, se a gente tem 16 carreiras, nós teremos 16 pontos. Aí, você entra, ó, primeiro ponto, pega o fio e faz um ponto baixo. Na próxima carreira, ó, entra aqui, pega o fio e faz outro ponto baixo. Aqui, ó, na próxima, você vem aqui, pega o fio, aqui eu tô pegando apenas duas perninhas de cima, ó, pra ficar essa aqui embaixo e ficar mais bonitinho do que se eu pegar, por exemplo, aqui no buraquinho, tá? Se eu pegar aqui no buraquinho, ó, vai ficar assim, não fica bacana. Então, eu pego aqui, ó, uma perninha de cima aqui e outra aqui, tá? Aí, fica essa perninha aqui embaixo da agulha, ó, pra poder fechar um pouquinho mais o buraquinho, o resultado ficar mais legal, mais bonito, certo? Então, aqui eu já fiz 3 pontos, ó. Uma carreira, 2, 3. Então, para cada carreira, a gente faz um pontinho. Então, a gente continua, ó. Nessa próxima aqui, ó, um ponto. Aqui eu pego aqui embaixo normal, tá? Aí, aqui é que eu vou pegar, ó, as duas perninhas de cima aqui, tá? Pra dar esse acabamento mais bonito. Certo, ó? Vai ficando assim. Então, aqui a gente tece os 16 pontos. Vou fazer aqui, já volto com eles prontinho. Então, aqui já estou, ó, finalizando meus 16, já fiz 15, vou fazer aqui o 16º ponto, cheguei aqui ao cantinho. Aí, aqui, ó, nós vamos trabalhar vindo pra cá agora. Então, mas pro cantinho eu preciso fazer um ponto ainda. Então, eu venho aqui e faço mais um ponto, tá? Que é o ponto referente ao cantinho, pra poder fazer a vira pra este lado. Aí, aqui, ó, vocês podem olhar por cima, pra cada uma das correntinhas aqui, você vai fazer um ponto. Então, a gente vai ter no total 18 pontos até chegar aqui, tá? Que é simplesmente assim, ó, eu entro aqui, venho e faço o primeiro ponto. Entro aqui, segundo ponto. Se você tiver feito a correntinha inicial não muito acochada, então vai ter mais facilidade de entrar aqui, ó, pra fazer os pontinhos. E chegando no final, ó, falta ainda 2 pontos. Então, vou fazer aqui o penúltimo. E o último ponto, tá? Aí, aqui, como eu fiz aqui do outro lado, ó, coloquei um ponto aqui, o do canto já coloquei mais embaixo. Então, da mesma forma, vou fazer isso agora, ó. Fazer o ponto do canto um pouco mais embaixo. Já pra fazer a vira pra este lado, tá? E no mesmo lugar aqui já é o primeiro ponto, a primeira carreira pra descer, tá? Esse próximo lado. Então, aqui eu faço, resumindo, 2 pontos no mesmo lugar, tá? Que é um referente ao canto e um já pra esse lado. Aqui eu já vou trabalhar, arremata nessa perninha inicial, e aí eu sigo fazendo 16 pontos no total, até chegar aqui. Então, meus amores, estou chegando aqui ao finalzinho, ó. Aqui eu vou tecer o último ponto, eu vou pegar ele mesmo bem aqui, ó, tá? Ó, a gente começou desse lado, fizemos esse lado aqui embaixo todinho, e estamos chegando aqui. Aqui nós vamos parar, tá bom? Então, aqui eu venho e faço o último ponto baixo, certo? Então, aqui eu tenho, ó, só pra recapitular com vocês, aqui eu tenho 16 pontos, mais um do cantinho, mais 18 pontos, mais um do cantinho e mais 16 pontos, tá bom? Então, aqui já vai ficando, ó, vocês podem notar que ele vai ficando assim, fechadinho, ó, um pouquinho, levemente fechadinho assim, tá? Agora, a gente vai voltar fazendo mais uma carreira, então, aqui a gente precisa fazer uma corrente, virar o trabalho pra esquerda e começar a fazer ponto sobre ponto, ó.
para cada um dos pontos que a gente fez aqui, que a gente teceu ao redor da peça, a gente vai tecer mais um ponto também, tá bom? Então, vamos fazer isso mais outra carreira, no caso aqui é a segunda, e além da segunda, eu vou fazer a terceira carreira, voltando novamente, tá bom? Então, a gente volta aqui, ó, fazendo os pontos, ponto sobre ponto, faz aqui ao redor todo, e quando chegar aqui, eu faço uma corrente para dar altura, viro o trabalho e volto fazendo até retornar aqui nesse ponto, tá bom? Então, nós teremos aqui, ó, uma, duas e mais a outra, 3 carreiras, tá? Ao redor dessa peça. Quando a gente finalizar, aí eu retorno aqui com vocês. Então, meus amores, já terminei aqui, ó, já fiz as 3 carreiras, ó, primeira, segunda, terceira. Finalizei a terceira carreira, e aí nossa peça vai estar pronta, ó. A gente precisa fazer 2 iguais a essa, então, você vai fazer mais outra igualzinho, conforme eu ensinei, tá? Na cor que você deseja. No meu caso, a outra vai ser no laranja, tá bom? Então, eu vou fazer mais uma, né, pra gente ter 2 no total. Então, quando eu finalizar a laranja, aí eu venho retornando com vocês aqui. Olha, já fiz a cor laranja, ó. É igualzinha mesmo, a mesma quantidade de carreiras que eu fiz ao redor. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, quando a gente for fazer essas 3 carreiras aqui ao redor, no cantinho não tem aumento, tá bom? É só ponto sobre ponto, tá? Do jeito que eu tenho a quantidade de pontos que eu tenho aqui, eu só sigo ponto sobre ponto, fazendo as 3 carreiras de ida e volta. E aí, vai ficar assim, ó, meio que dobrando um pouquinho, né, assim, pra dentro, tá? Aí, a segunda peça, que é a laranjada, também fiz igual, conforme eu mostrei pra vocês. Nessa segunda peça, eu já cortei o fio aqui, ó, e já arrematei, tá bom? Porque apenas uma delas eu quero que fique o fiozinho aqui, ó, sem cortar, pra poder a gente fazer a costura depois, tá? Então, eu vou medir aqui a peça pra vocês, eu vou medir aqui pela segunda que tá sem o fio. Vou esticar aqui, pra vocês verem que tamanho que ficou aqui no meu ponto. Pode ser que no seu tenha alguma diferença, tá bom? Então, a peça esticadinha tá com 32 centímetros, tá? Então, ó, 32 centímetros aqui, ela é esticada. Lógico que ela vai ficar menor um pouquinho, porque ela vai ficar assim, tá? Mas aqui a gente mede no final da bolsa, quando a bolsa estiver finalizada, pra ver o tamanho real dela. E a peça, aqui o comprimento dela, vai ter um total de 25 centímetros. Então, pode ser que esse tamanho, mesmo você fazendo a mesma quantidade de pontos, pode ser que não fique igual ao seu, tá? O seu tamanho fique diferente, porque depende da tensão do ponto de cada pessoa, tá bom? Então, você procura aí, né, ver direitinho, pode ser que fique menor ou maior. Se tiver usando um fio de espessura mais fina, logicamente vai ficar menor. E se tiver usando um fio de espessura mais grossa, o que eu não recomendo, né, o máximo seria essa espessura mesmo para a bolsa. Então, se você tiver caso, esteja usando um fio de espessura maior, pode ser que fique maior do que isso também essa peça, tá bom? Então, feitas essas duas peças, né, a parte da frente e a parte de trás, agora a gente vai fazer a parte do centro, o bolsinho aqui, tá bom? Aí, você vai fazer a laçadinha inicial novamente, contanto que eu tô fazendo aqui no laranjado, mas você pode fazer a peça menor em outra cor, tá? Na cor que você desejar. Então, fiz aqui a laçadinha inicial e eu vou tecer um cordão de correntinha de 13 pontos, tá? 13 correntes. Eu só preciso de 12 pontos na hora que eu for voltar, então, por isso eu coloco 13, porque mais uma pra dar altura. Então, é 12 mais uma, tá bom? Eu fiz aqui meus 12 pontos, ó. Aí, eu vou fazer igual eu fiz na primeira peça, né? Na peça maior, eu vou pular esse ponto aqui, ó, essa última corrente que eu fiz só pra dar altura e vou entrar atrás da segunda, tá, ó. Atrás da segunda eu entro e faço o ponto baixo. Então, eu vou voltar fazendo aqui ponto baixo, atrás de cada correntinha, eu faço um ponto baixo. Então, no total, a gente vai ter 12 pontos baixos aqui. Finalizei aqui meus 12 pontos, confere aí se você tem os 12 pontos certinho. No meu caso, tô fazendo fio de malha, né, então, eu tô fazendo esses 12 pontos. Se você tiver mudado o fio, você vai fazer adaptação de acordo com o fio que você estiver utilizando. Aqui eu tenho 12 e na peça maior eu tenho 18, então eu diminuí 6 pontos, tá? Porque é como se fosse 3 pontos de cada lado. Aí você faz essa adaptação e analisando mais ou menos isso pra ficar próximo, tá? A medida aqui dos 12 pontos, a largura vai ficar, só pra vocês terem noção, vou medir também aqui, tá bom? Antes da gente começar as próximas carreiras, ó, ficou aproximadamente 14 centímetros, tá bom?
Só que aí a gente vai tecer aqui no total agora algumas carreiras e quando finalizar a gente ainda vai fazer ponto, carreiras ao redor. Então, ela vai enlarguecer um pouquinho mais. E aqui nós vamos fazer um total de 10 carreiras, tá? Lembrando que quando você finaliza a carreira, você faz a corrente para dar altura. Aí, você vai virar o trabalho aqui, ó, pra esquerda e volta fazendo ponto baixo, um ponto para cada um dos pontos de base, tá? Então, a gente tem no total aqui 12 pontos e vamos fazer 10 carreirinhas dessa mesma forma, tá? Fiz aqui as 10 carreiras, tá, ó? Conforme eu falei pra vocês, com os nossos 12 pontos. Aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na maior, tá? Só vou explicar, não preciso nem repetir, porque é a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui uma corrente pra dar altura. Aí, aqui eu vou virar pra trabalhar esse lado, depois esse lado e depois esse lado. E finalizo aqui, tá bom? Então, aqui, como eu tenho 10 carreiras, eu vou ter 10 pontos aqui. Faço um pontinho do canto e mais 12, porque aqui eu tenho 12 pontos, tá? Um pontinho do canto e aqui mais 10, aí eu corto o fio e faço o arremate assim como eu mostrei pra vocês na peça laranjada. Então, é isso que eu vou fazer, é uma vez só que a gente faz essa pecinha menor. Tô fazendo aqui, voltei pra lembrar vocês de não esquecer, ó, que quando você estiver fazendo o ponto, esse aqui pega embaixo normal, só que esse aqui você lembra de pegar, ao invés de pegar aqui, você pega só as duas perninhas, tá? Pra dar um acabamento mais bonito, ó. Você pegando as duas perninhas, fica essa perninha aqui embaixo, cobrindo o buraquinho que ia ficar. Então, aqui é só ter essa atenção pra não deixar, né, um acabamento feio, tá bom? Então, aqui, ó, desse outro lado também é a mesma coisa, ó. Aqui você entra normal e nesse outro você pega essa perninha aqui, deixa eu pegar ali a agulha pra mostrar pra vocês. Então, nesse aqui você entra normal, né? Nesse aqui, você vai pegar, ao invés de entrar aqui onde já tem um buraquinho, ó, você vai pegar a perninha aqui de cima desse lado e outra aqui, tá? Aí, no próximo, aqui. No próximo, pega as duas perninhas de cima. Então, é sempre assim, que aí fica um acabamento mais bonito. Gente, estou aqui com o bolsinho pronto, ó, menorzinho. Nesse caso, eu fiz 2 carreiras apenas, ó, tá? Na parte central aqui, na peça maior, a gente fez 3, não foi? Nessa aqui, apenas 2, tá bom? Então, essa e essa carreira aqui. Se você quiser fazer 3, vai ficar mais altinho. Eu acho que só 2 pra mim é o suficiente, tá? 2 carreiras aqui ao redor da peça. Lembrando que nunca a gente faz aumento nos cantinhos aqui. Nessas carreiras ao redor é somente ponto sobre ponto, ó. Tá? Não tem aumento no cantinho, não. Porque a gente quer realmente que ela dobre assim, tá? Então, eu vou medir aqui a peça menor também pra vocês verem, tá? Esticar ela aqui bem esticadinha, baixar aqui pra ela ficar melhor pra medir. Então, vamos lá. Quanto ficou de largura? 20, quase 23 centímetros de largura por 26, perdão, 16 de altura, tá? Então, 23 por 16. Então, aqui tá pronta a nossa peça, também já cortei o fio, já arrematei, ó. Só passar por alguns pontinhos, e aí, está prontinha a nossa peça menor. Agora, o que a gente precisa fazer é levar tanto a peça maior como a menor lá no tecido, né? Você vai colocar por cima do tecido pra gente cortar o forro. A gente tem que ter a medida dessas pecinhas aqui lá logo, pra que a gente não possa ter problema na hora de costurar o forro, já que a gente vai já pregar isso aqui na bolsa, tá? Então, você vai colocar, ó, por cima do tecido, estica o tecido lá na bancada, na mesa, coloca essa peça aqui por cima do tecido. Aí, você vem com uma caneta e vai riscar, ó, aqui, aqui, até aqui, tá bom? Vai riscar e vai cortar, né, 2 vezes, tá? Porque é a parte aqui, ó, do forro. É a parte da frente e a parte de trás do bolsinho, tá? E na peça maior, a mesma coisa, você vai esticar aqui, ó, bem esticadinho por cima do tecido lá, tá? E vai riscar ao redor dele todo, ó, tá? Deixe bem esticadinho, ó, pra você ter a medida exata, certo? Até aqui, aí você corta 2 vezes também, porque é a parte da frente e a parte de trás. Feito isso, você deixa reservado o tecido, aí a gente vai costurar agora as peças aqui da bolsa. Aqui agora a gente vai costurar, ó, a parte menor aqui na maior, tá? Antes da gente costurar as 2 grandes, a gente vai primeiro costurar o bolsinho. Eu acredito que fica muito mais fácil você costurar o bolsinho antes de emendar a parte da frente com a de trás, tá? As 2 maiores.
Então, por isso que eu vou mostrar assim como eu faço pra vocês, tá? Então, aqui a gente tem que apenas posicionar, ó. Você pode até dobrar aqui direitinho, dobrar não, abrir, né, direitinho. Você vê que altura você quer que fique o bolsinho, né, da abertura. Digamos, eu vou colocar aqui na segunda carreira, tá? Ó, uma, duas, então, na altura da terceira carreirinha. E aí, aqui eu posiciono, ó, um dedo, bota... Aqui eu posiciono a lateral também, lembrando que ele vai ficar um pouquinho dobrado assim, então vai ficar menorzinho do que o que tá, não é aberto, né? Ele vai ficar assim, então é assim que a gente tem que posicionar, tá bom? Então, seria, ó, uns 4 dedos aqui, vamos medir aqui, mais 4 dedos do outro lado. Aí, você posiciona, pode colocar uns alfinetes pra ir marcando aqui, pra ele não passar, né? E embaixo a mesma coisa, ó, vai ficar aqui nessa carreira, por exemplo. Então, você quer que fique aqui. Essa parte aqui, ele é muito importante você centralizar direitinho para que não fique torto e realmente o trabalho fique mais bonito, tá bom? Então, você posiciona direitinho onde você quer. No meu caso, ó, eu vou fazer aqui a partir da terceira carreira, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. E aqui na parte aqui das laterais, eu vou dobrar, tá? A gente dobra assim pra não ficar, não costurar aberto, senão o bolsinho vai ficar assim, ó. Não sei que seja esse a sua intenção, que ele fique bem pouco espaço aqui. Então, ele tem que ficar um pouquinho altinho, então eu tenho que dobrar um pouquinho pra me posicionar onde eu tenho que costurar. E a costura a gente vai utilizar a agulha de tapeçaria, tá? Pode ser agulha de plástico, pode ser agulha de metal, como vocês preferirem. Aí, vocês vão usar aí o fio da cor que tiver a costura, né? Que vocês forem costurar, vai ser da cor que vocês quiserem, ou essa cor, ou essa, que no caso forem cores diferentes. No meu caso, tudo uma cor só, então já tá resolvido, né? Então, a gente coloca o fio aqui, gente, tô quase cega. Coloca o fio aqui, deixa aí, eu não sei a quantidade exata de fio que você precisa, eu vou medir aqui mais ou menos, e ao final digo se for o suficiente ou se vai ser preciso mais, tá? Depois de eu colocar aqui os alfinetes, ó, não tô prendendo, na verdade, o alfinete não tá prendendo a pecinha menor na maior, só tô demarcando aqui mais ou menos onde é o máximo que eu posso vir, tá? Então, tem que ficar reto aqui, aqui, não pode passar daqui, e embaixo a mesma coisa, ó, tá bom? Foi só mesmo pra mim delimitar aqui o tamanho que eu posso, até onde eu posso ir. Aqui eu coloquei 2 metros de fio, pode ser que seja preciso mais, ou talvez eu já tenha colocado muito, né? Então, eu tô fazendo aqui uma base, e depois no final eu digo pra vocês quanto vai ser o suficiente realmente, tá? Pra que vocês não tirem de mais nem de menos. Então, aqui, gente, a gente vai apenas costurar. Vai dar aquela tensãozinha aqui da gente tá fazendo errado, mas é só a gente ir com calma, tá bom? Que vai dar super certo. Então, aqui, ó, pelo lado de dentro, vai ser aqui a altura, né? Então, você vai entrar mais ou menos aqui pelo lado de dentro, ó, um pouquinho antes. Vai passar o fio aqui por alguns pontos, pra ir já arrematando a perna inicial da nossa costura, tá? Então, passa aí. Aqui você faz de forma aleatória mesmo, onde você quiser passar, tá bom? Só pra ir arrematar mesmo a que a gente já fez, né? Acho que eu tirei muito fio, gente, mas como é a primeira vez que eu tô costurando aqui, então eu prefiro tirar um pouquinho a mais pra não ter que, né, faltar. Então, aqui, mas se faltar também, gente, não tem problema, porque vocês podem apenas arrematar e pegar outra perninha de fio e começar a costura de onde parou. É só ter cuidado pra não ter, pra ter esconder bem assim, ó, pra não escapar, tá bom? Então, aqui, ó, a altura máxima é essa, então tem que entrar, e aqui é a parte reta, né? Tem que entrar mais ou menos aqui, ó. Tá? Pra mim iniciar a minha costura. Puxa o fio aqui pra frente. Aí, a gente vai posicionar aqui a nossa pecinha menor. Então, aqui, ó, tá na parte da frente, aqui é a parte de dentro, que tem os arremates, tá? Então, aqui eu vou entrar, ó, no primeiro ponto, que seria aqui, ó. Tá? De dentro, ó, de baixo pra cima. Entro. Aí, eu vou tá costurando, ó. Sempre assim, você pode costurar só por aqui ou pode ir lá pra fora, tá? Lá pra dentro da bolsa, tipo, você entra aqui, veio um lugarzinho, ó. Pode costurar trazendo aqui pra fora ou só pela parte da frente. Eu gosto de trazer aqui pra fora mesmo. Mais chatinho, mas eu acho que fica mais essencial assim. Aí, eu vou repetir o processo aqui só na parte daqui da borda, pra que fique mais seguro, tá? Então, eu passo 2 vezes no mesmo lugar. Aí, aqui, gente, ó, você pode fazer assim, ó.
colocar retinho. Meu espaço é pouco. Ó, coloca retinho com o nosso marcador, tá vendo? Aí aqui eu vou retornar, né, que é a segunda vez que eu tô passando na parte aqui de cima do bolsinho, tá? Pronto, passei 2 vezes, agora eu vou, ó, posicionar retinho aqui, ó, com o meu marcador, tá vendo? Deixo retinho mesmo, preciso fazer assim não, porque eu já sei que aqui é o máximo, então quando eu fizer a outra lado, aí ele vai voltar assim para o bolsinho ficar alto. Então, eu posso deixar retinho aqui, ó, tá? Aí, eu já tô lá atrás, ó, eu vou entrar no próximo ponto, que seria aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, próximo ponto. Esse foi o que eu já entrei, né? Então, o próximo ponto é esse. Aí, você entra lá por trás, ó, no próximo ponto, certo? Vem pra frente. É uma costura normal, tá? Só precisa de ter atenção, fazer devagarzinho pra não ficar torto. Aí, você entra aqui indo lá pra trás novamente, ó, sempre retinho. Não tá focando, né, gente? Ó, sempre retinho, você entra aqui lá pra trás, ó. Vê onde é que você consegue sair a agulha sem precisar perfurar o fio, que aí fica mais difícil, né? Traz aqui pra trás, sempre ajustando. Aí, aqui é o próximo ponto, ó. Aí, você vai entrar de trás pra frente aqui, ó. Deixa eu botar essa perninha aqui escondida. E trazer o fio. É simples assim, tá? Ó. Aí, aqui eu venho pra trás novamente. Eu tô vendo, vocês estão vendo que eu tô vindo seguindo aqui, ó, retinho, tá? Então, eu não posso passar daqui. E assim eu prossigo, tá? Tentando fazer o mais retinho possível, pra costura ficar deixando o nosso forro bem, nosso bolso, perdão, bem retinho, tá? Aí, eu vou procurar onde é o próximo ponto, ó, aqui. E vou costurando. Tenta manter os pontinhos da costura bem justinho, ó. Não apertado demais, tá? Mas justinho pra que não fique folgado e descosturando, tá? Tem que ficar bem seguro. Bem, meus amores, eu tô costurando aqui e voltei pra explicar pra vocês aqui uma coisa, caso imaginei possa surgir alguma dúvida, alguma dificuldade nesse momento. Como é essa questão que eu tô querendo explicar pra vocês? É que quando chega aqui, ó, aqui eu falei pra vocês, pode abrir pra costurar, né? Abrir que eu digo assim, ó, tá? Porém, quando chega aqui embaixo, a gente não pode costurar aberto assim, tá? A não ser que você, ó, e não pode mesmo, porque senão vai passar do marcador. Você tem que posicionar aqui direitinho, pra não ficar torto assim, ó, tá bom? Então, vocês têm que ter muito cuidado aqui. Aí, o que eu dou a sugestão? Você vai pegar aí o fio de outra cor, né? Aí, aqui, ó, eu vou até desmanchar aqui um pouquinho, porque eu acho que o meu já tá começando a ficar torto. Então, você vai pegar um fio de outra cor pra gente poder, tipo, prender onde deve ficar aqui a nossa peça. Depois eu tiro isso aqui. Então, você tem que prender onde deve ficar o nosso bolso, tá? Então, começa aqui pela parte da frente, ó, que não pode passar daqui, tá? Então, você prende aqui, ó. Então, você vai entrar aqui, por exemplo, aqui, e vai prender que ele tem que ficar mais ou menos aqui, ó. Não pode passar disso aqui, tá? Senão vai dar erro aí no final, você vai ver que tá torto e não vai ficar chato, né, gente? A gente quer fazer logo e deixar já certo de primeira. Então, ele vai ter que ficar aqui, ó, não pode passar daqui. A mesma coisa eu faço aqui atrás. Pego aí um pedacinho de fio, tá? Reaproveitem um fiozinho que vocês tiverem. Posiciona aqui, ó, que eu coloquei o meu marcador que ele não pode passar daqui. Então, você vem, ó, posiciona aqui. E pega aqui, mais ou menos, onde tá retinho, ó. Pega aqui um pontinho, só pra você prender. E aí, ele já fica mais ou menos no lugar que tem que ficar e não fica saindo do lugar pra você costurar com mais tranquilidade, tá? Então, só prende, ó. Tá? Aqui você vai ter mais facilidade. Então, aqui eu já tô vendo que eu tava vindo muito pra cá, ó. Então, eu tenho que realmente desmanchar aqui um pouquinho, acho que umas 2 perninhas aqui da minha costura. Vou desmanchar ela direitinho. Aí, continuo fazendo. Aí, sim, eu faço dobradinho, tá, gente? Não abre assim quando você chegar na lateral, tá? Só nesse primeiro lado que eu abri, né? Mas até no outro eu vou costurar com ele, ó, altinho assim mesmo, tá? Porque a intenção do forro é ficar altinho, né? As carreiras que a gente fez ao redor, as duas foi pra dar essa
altura aqui, ó, tá? Pro nosso forro, pro nosso bolso. Gente, só quero falar forro, né? Vocês me perdoem, pro nosso bolsinho, tá? Então, assim fica mais fácil. Quando vocês prenderem aqui, pode até prender mais aqui no cantinho, onde vocês decidirem, vai facilitar muito mais. Então, vou continuar aqui agora a costura.